Imagine um deserto. Agora imagine esse mesmo deserto, cheio de lagoas de água cristalina. Parece impossível, não é? Mas existe. E está no Brasil. Bem-vindo aos Lençóis Maranhenses, um dos fenômenos naturais mais impressionantes e misteriosos do planeta. Um lugar que desafia todas as leis da natureza e que a ciência ainda tenta compreender completamente. Hoje você vai descobrir os segredos desse paraíso escondido no Nordeste brasileiro, que deixa qualquer um sem palavras. Os Lençóis Maranhenses são um parque nacional localizado no estado do Maranhão, a cerca de 270 quilômetros da capital São Luís. Com uma área de aproximadamente 155 mil hectares, é um dos maiores e mais preservados ecossistemas costeiros do Brasil. À primeira vista, parece um deserto comum. Dunas de areia branca e fina que se estendem até onde a vista alcança, formando um mar de ondulações perfeitas. Por isso o nome Lençóis. As dunas lembram lençóis brancos estendidos ao vento. Mas aqui está o mistério. Entre janeiro e junho, milhares de lagoas de água doce surgem entre as dunas, criando um contraste surreal entre o branco da areia e o azul e verde das águas cristalinas. Algumas dessas lagoas chegam a ter 100 metros de comprimento e até 3 metros de profundidade. E a água? Perfeitamente transparente, com temperaturas que variam entre 27 e 32 graus Celsius, ideal para um mergulho refrescante. Mas como isso é possível? Como pode existir água em um deserto? A resposta está em um fenômeno único que só acontece aqui. Tecnicamente, os Lençóis Maranhenses não são um deserto verdadeiro. Desertos recebem menos de 250 milímetros de chuva por ano. Os lençóis recebem cerca de 1.600 milímetros, mais que o dobro de São Paulo. Entre janeiro e junho, durante a estação chuvosa, a região é bombardeada por chuvas intensas. A água da chuva se acumula nos vales entre as dunas, pois logo abaixo da areia existe uma camada de rocha impermeável que impede a água de ser absorvida. E assim, magicamente, o deserto se transforma em um oásis tropical. São mais de 40 mil lagoas temporárias que aparecem todos os anos, cada uma com sua própria tonalidade de azul e verde. Mas o fenômeno é temporário. Entre julho e dezembro, quando as chuvas param, as lagoas começam a evaporar lentamente sob o sol escaldante do Nordeste. Até que, em setembro e outubro, a maioria delas desaparece completamente. E o local volta a parecer um deserto convencional. E aqui vem outro mistério. Peixes. Sim, você ouviu direito. Nas lagoas dos Lençóis Maranhenses vivem peixes. Mas como peixes podem sobreviver em lagoas que secam todo ano? Os cientistas descobriram que várias espécies de peixes, principalmente o tubarão de água doce, um pequeno peixe local, desenvolveram uma capacidade extraordinária de sobrevivência. Quando as lagoas começam a secar, os peixes depositam ovos na lama úmida. Esses ovos entram em estado de dormência e conseguem sobreviver por meses sem água, esperando a próxima estação chuvosa. Quando as chuvas voltam e as lagoas se formam novamente, os ovos eclodem e o ciclo recomeça. Além dos peixes, o parque abriga uma biodiversidade surpreendente. Mais de 70 espécies de aves migratórias, caranguejos, tartarugas marinhas que desovam nas praias próximas, e até onças pintadas nas áreas de transição entre as dunas e a vegetação. Mas como essas dunas se formaram? A história começa há milhares de anos, quando os rios da região, principalmente os rios Preguiças e Parnaíba, carregavam sedimentos do interior até o Oceano Atlântico. As correntes marítimas e os ventos constantes do Nordeste pegavam essa areia fina e a empurravam de volta para o continente, criando dunas que avançam cerca de 15 a 20 metros por ano em direção ao interior. É um processo contínuo. As dunas estão sempre em movimento,
sempre mudando de forma. O parque que você vê hoje não será exatamente o mesmo daqui a um ano. É uma paisagem viva, em constante transformação. E essa dinâmica, combinada com o ciclo das chuvas, cria um espetáculo natural que muda completamente ao longo do ano. É como se a natureza redesenhasse esse quadro a cada estação. Mas os Lençóis Maranhenses não são apenas um fenômeno natural. Pessoas vivem aqui há gerações. Pequenas comunidades como Atins, Barreirinhas, Santo Amaro e Caburé sobrevivem da pesca, do artesanato e, mais recentemente, do turismo. Essas comunidades desenvolveram um conhecimento profundo sobre o parque. Eles sabem exatamente quando as lagoas vão encher, quais são as melhores rotas entre as dunas e como conviver em harmonia com esse ambiente extremo. Com o crescimento do turismo, muitos moradores se tornaram guias, operadores de passeios e proprietários de pousadas simples, ajudando a preservar o parque enquanto sustentam suas famílias. Mas essa relação é delicada. O Parque Nacional foi criado em 1981 justamente para proteger esse ecossistema único. E a preservação depende do equilíbrio entre desenvolvimento turístico e conservação ambiental. Se você está pensando em visitar os Lençóis Maranhenses, a melhor época é entre maio e setembro. Em maio, junho e julho, as lagoas estão no seu auge, cheias e com águas cristalinas. As lagoas mais famosas são a Lagoa Azul, a Lagoa Bonita e a Lagoa das Emendadas. Cada uma tem suas particularidades e belezas únicas. Os visitantes podem fazer passeios de jipe pelas dunas, caminhar entre as lagoas, fazer voos panorâmicos de ultraleve e até passeios de barco pelos rios e mangues da região. E não perca o pôr do sol. Ver o sol desaparecer no horizonte enquanto as dunas ganham tons de laranja e dourado é uma experiência que fica gravada para sempre na memória. Mas lembre-se, este é um patrimônio natural delicado. É fundamental seguir as regras do parque, contratar guias locais autorizados, não deixar lixo e respeitar as áreas de preservação. Algumas curiosidades fascinantes. Os Lençóis Maranhenses já foram cenário de filmes e novelas. São considerados um dos 10 lugares mais surreais do planeta pela National Geographic e recebem cerca de 60 mil visitantes por ano. Um número pequeno considerando sua beleza, o que ajuda na preservação. Ao contrário do Saara ou do Atacama, este é um deserto que pulsa com vida. Um lugar onde o impossível acontece todos os anos, desafiando nossa compreensão sobre o que a natureza pode criar. Os Lençóis Maranhenses são a prova viva de que nosso planeta ainda guarda segredos e maravilhas que nos deixam sem palavras. Um deserto que não deveria existir, mas que existe e que resiste. Se você gostou de conhecer esse lugar incrível, deixe seu like, se inscreva no canal e nos comentários me conte: você teria coragem de visitar os Lençóis Maranhenses? E qual outro mistério você quer que eu desvende no próximo vídeo? Até a próxima aventura!